Olá, muito boa tarde. Esta é a terceira parte do consultório de quinta-feira. Sejam bem-vindos. Doença degenerativa de disco ou do disco, é sobre isso que vamos falar neste bloco do programa. Trata-se de um processo natural de envelhecimento caracterizado pela perda ou desgaste do colagênio do disco. Recebemos em estúdio o Dr. Hugo Aleixo, médico especialista em ortopedia com diferenciação em coluna no grupo Trofa Saúde Boa Nova e Maia. Seja muito bem-vindo. Obrigado desde já por estar connosco no consultório para falarmos de algo que anda nas bocas de todos os portugueses. Mais ou menos consensual esta questão das problemáticas do disco, mas ao fim e ao cabo do que é que estamos a falar? Bem, quando começamos a falar na palavra, quando falamos no disco, muitas das vezes pensamos nas hérnias. É comum as pessoas dizerem que têm uma hérnia na coluna, ainda há pouco até estivemos a falar sobre isso, e esse envelhecimento faz parte de uma entidade que se chamou a doença degenerativa do disco. Na verdade, não é propriamente uma doença, porque habitualmente associamos a palavra doença a algo que é contagioso e que passa de pessoa para pessoa. É, no fundo, o conjunto das alterações que os discos sofrem ao longo do envelhecimento, da passagem do tempo, e que se manifestam não só na dor na coluna lombar, é causa número 1 para as pessoas ficarem com limitação e até absentismo laboral, mas também pelas alterações que depois acarretam, porque depois é uma cascata de desenvolvimentos, levam também, às vezes, à dor ciática, ou às vezes a uma braquialgia, uma dor irradiada para os braços, e, acima de tudo, à perda da qualidade de vida das pessoas, não é? E importa, por isso mesmo, até olhar para um modelo anatómico que nos trouxe e que exemplifica com grande clareza aquilo do que nos está a falar. Sim. Pronto, no fundo, a estrutura básica dos discos, portanto, os discos intervertebrais, portanto, os discos entre as vértebras, são estruturas que permitem fazer o amortecimento dos impactos do corpo no meio e o que eles fazem é permitir a flexibilidade do esqueleto no espaço e permitir absorver impactos. Pronto. O que é que acontece? Por incrível que pareça, a partir do primeiro ano, portanto, a partir dos 12 meses, começa gradualmente a haver o desgaste. Portanto, os discos perdem algum sangue que acaba por regenerar os danos que nós temos nos discos. E então, a partir do primeiro ano, até aproximadamente aos 20 anos de idade, os vasos vão ficando cada vez mais periféricos, cada vez mais nesta zona. Ou seja, como grande parte do disco, quando a pessoa é adulta, não recebe sangue, por exemplo, às vezes estamos na cozinha, podemos fazer um corte na pele. Se não apanharmos nenhum vaso essencial, até é bom que sangre, porque depois vai regenerar. A questão é que o disco não recebe vasos, não tem vasos no centro. E ao não receber os vasos, ele não consegue regenerar, ou seja, só acumula dano. E o que acontece é a parte externa do disco, chama-se o ânulo fibroso. Imaginamos um colchão de água em que a parte externa é mais rígida e a parte interna é mais mole. Portanto, aquela em que nós deitamos, portanto, aqui é igual. A parte externa é mais rígida, a parte do meio é mais mole. E o que acontece é que vai acumulando dano, regra geral na parte externa, e forma um furo, pequenas fissuras e causa uma coisa deste género, ou seja, causa uma hérnia de disco. Pronto. Há vários padrões de desgaste do disco. Não tem de ser assim. Assim seria uma coisa súbita, que dá uma dor irradiada, regra geral para uma perna ou para outra, mas também pode ser aquilo que acontece na maior parte das pessoas que não têm as hérnias de disco, que é a perda gradual das proteínas, do colagênio, daquilo que nos dá firmeza nas estruturas, e o que acontece é que o disco perde a altura, vai perdendo a altura, pode não dar até, não chegar a dar uma hérnia, mas perde a altura, ou seja, a capacidade de amortecimento do disco vai-se perdendo ao longo da vida. E isso leva a que onde as pessoas tenham dor, depois dependendo do padrão onde tem esse desgaste, podem ter dor para as pernas ou não, se for, por exemplo, até na coluna cervical, pode dar alterações da destreza a abotoar os botões, às vezes até a pegarem objetos, na marcha, mas não é tudo mau, porque há alguns fatores que nós conseguimos influenciar. Há fatores que na maior parte das doenças, na maior parte da medicina, há alguns que não conseguimos interferir. Aqui uma percentagem alta, 50% a 70%, daquilo que é o padrão de desgaste dos nossos discos é genético.
Portanto, nós não podemos interferir nessa parte. Isso está estudado. Estudos em gêmeos mostram que, de facto, isso é uma carga muito grande. Mas depois, há alguns que conseguimos. Portanto, temos os fatores sociais, biológicos, biopsicossociais, ou seja, temos o tabaco. O tabaco é o fator número 1 para desgaste para acelerar o desgaste do disco. Curioso. Porque acaba por diminuir o oxigênio. Ao diminuir o oxigênio, num ambiente já com pouca probabilidade de se conseguir regenerar, aumenta a probabilidade da pessoa ter uma hérnia de disco e ter, no fundo, todos os problemas daí advindos. Tabaco, obesidade, diabetes por causar inflamação no organismo, ou seja, mais citocinas inflamatórias, a obesidade pela carga nas várias estruturas. Depois temos o trabalho. É muito importante, às vezes as pessoas, carpinteiros, temos também camionistas, pessoas que façam transferências de cargas pesadas com as mãos e exijam fazer grandes movimentos de rotação, mas essencialmente transferência de cargas. Isso está provado que acelera o desgaste. E depois, uma pobre, é relativamente recente, aparentemente uma pobre nutrição, pela mesma razão, porque acaba por... há estudos asiáticos, é difícil isolar as várias variáveis, as várias razões, mas há estudos asiáticos que falam que uma dieta pobre em peixe, pobre em ovos, pode levar a menor qualidade de nutrientes no disco e acelerar o desgaste, o desgaste do disco, e dá dor crónica das costas, ciática para as pernas. Isto depois é uma cascata de problemas, porque no fundo é uma doença do disco que começa no disco, na parte mais móvel. No fundo são as várias estruturas que nós temos. Olha, as dobradiças das portas são pontos que têm atrito. Portanto, os pontos, as articulações aqui, imediatamente a haver o desgaste do disco, vão ser sobrecarregadas. E vão estar, se calhar, em maior contacto. Exatamente. Artrose das chamadas facetas, das articulações. E a seguir isso vai fazer com que os ligamentos fiquem cada vez mais rijos. Há um ligamento importante aqui, o ligamento amarelo, fica cada vez mais espesso e vai gradualmente, isto não é uma coisa que acontece ao longo de meses, portanto são anos, as estruturas vão ficando, no fundo, mais envelhecidas, mas vão ficando cada vez mais rijas, cada vez menos elásticas, vão perdendo as suas propriedades naturais. Isso vai, no fundo, manifestar-se em dor, a dor irradiada, mas, acima de tudo, a perda da qualidade de vida. Olhamos então aqui uma questão que também muitas vezes está arredada, porque olhamos para a causa e efeito, mas muitas vezes não olhamos também para o papel da genética nesta problemática, se assim o podemos apelidar. Que papel então é que aquilo que vem de trás do nosso histórico familiar pode ter no surgimento de problemáticas como esta, uma fase inicial de uma protusão e depois de uma hérnia? Aquilo que os estudos dizem é que mais de 50% daquilo que é o padrão de desgaste do disco se deve à carga genética que já temos. É até uma percentagem muito alta. Portanto, aquela velha máxima em que somos aquilo que herdamos, parece ter sentido aqui. Portanto, a proporção é alta. Essa nós não conseguimos interferir. Conseguimos interferir no tabaco, na obesidade, na diabetes. Prática de exercício físico é muito importante, porque sabe-se que a forma de nutrição portanto, os discos são estruturas que precisam de nutrientes e de oxigênio para ter alguma regeneração. O impacto no disco vai fazer com que os nutrientes passem da parte do osso para o disco, ou seja, aumenta a nutrição do disco saudável e do disco doente, ou seja, a única forma de atrasar um bocado o envelhecimento do disco, as hérnias, as protusões, quando já é uma estenose no canal é diferente, já não dá, já está numa fase avançada. É o desporto de baixo impacto, uma corrida de baixo impacto, exercícios em que seja feita o uso muscular, porque a dor inibe o uso do músculo e o uso do músculo acaba por ser essencial porque protege aquele segmento, ou os vários segmentos. Aqui estou só a falar de um, mas pode até
a pessoa ter vários segmentos envelhecidos, doentes. E, no fundo, tem esses fatores, do exercício é essencial, e depois alguma prevenção para evitar pegarem cargas excessivas. Olha, no fundo, um bocado de bom senso. Sim, não é? sim. Aquilo que às vezes vamos ao médico e não gostamos de ouvir. Sim. Há uma questão aqui que focou aqui, é muito importante, a prática de exercício. Nem todo o exercício é benéfico para o nosso corpo e cada corpo será seguramente um corpo, mas olhar práticas como, por exemplo, de pilates, natação, poderão ser boas opções para Sem dúvida. prevenção? Sem dúvida. O objetivo da prevenção da dor, não digo de conseguir reverter, o dano criado está criado. Claro. Mas pelo menos de parar a evolução ou atrasá-la, é tentar usar estes amortecedores para naturalmente haver maior oxigenação dos tecidos. Isso pode ser feito com, disse muito bem, o Pilates é ótimo. Agora, o yoga também, a hidroginástica também. A hidroginástica é ótima até para doentes numa fase um bocado mais avançada, porque as pessoas muitas das vezes já têm as alterações estão marcadas que não conseguem suportar estar a fazer um exercício tirando a água, portanto as pessoas entrando para a piscina, tira-se-lhes a gravidade, ou seja, é mais fácil fazer o exercício, é mais fácil se calhar até fazer uma reabilitação. Agora, obviamente que isto tem de ser adaptado caso a caso, porque há pessoas, e eu conheço algumas, que fazem pilates, não têm o treino, não têm a elasticidade, a própria percepção para avançar nos exercícios, e depois pode dar exatamente o oposto. Portanto, tem de ser uma coisa gradual, para gradualmente ir fazendo a reabilitação muscular e diminuir a dor. Já falamos das causas, já falamos dos sintomas, já falamos também de como ajudar a diminuir a dor. Vamos olhar agora para esta componente médica que é do diagnóstico e do acompanhamento que é feito em ambiente clínica ou de hospital. Quais são estas técnicas de diagnóstico, por exemplo, por imagem, que já existem para fazer esta detecção, este diagnóstico? O quão avançados estamos a este nível? Atualmente, portanto, os exames complementares que existem de imagem dividem-se essencialmente, são na área esquelética, são 4. Portanto, dois deles são baseados em radiografia, portanto, em raio-x, quer dizer, um deles é radiografia, portanto, um raio-x simples, quando vamos a uma urgência. E já é fácil detectar através de um simples raio-x? É. Até um simples raio-x. Porquê? Porque nota-se claramente uma perda da altura do disco. Uma maior proximidade. Exatamente. Portanto, vêem-se os vários segmentos e o disco está abaulado. Há uma esclerose, ou seja, um aumento do osso nesta zona. Portanto, significa que aquela plataforma já não está a funcionar, aquela plataforma de onde difundiria o sangue já não está a conseguir passar. Claro que isso é um pensamento dedutivo, mas já não está a conseguir passar o sangue, ou seja, aquele disco já não está saudável, e vê-se uma clara perda de altura, às vezes também se vêem outras alterações, mas no fundo, um simples raio-x dá para ter uma ideia. Agora, se quisermos ir avançar e ter um estudo mais completo, o gold standard, aquilo que habitualmente está preconizado, porque é mais completo, é uma ressonância. É uma ressonância. Porquê? Permite-nos ver a medula, permite-nos ver as raízes nervosas, os discos com pormenor, para que lado é que os discos vão, permite-nos ver os vasos, permite-nos ver o osso. Portanto, se queremos um estudo completo, a ressonância é o mais indicado. O TAC nem por isso, porque não nos permite ver com tanto pormenor e tem o problema de ter a radiação, que muitas vezes pode ser desnecessária. Claro. Já percebemos que é um processo que acaba por ser, em certa medida, degenerativo, ou seja, há aqui uma piora, se podemos dizer, gradual, se não houver um tal funcionamento estanque para com o desporto e algumas medidas profiláticas, de certa medida, para não piorar, poder então haver uma melhora do estado de saúde. Mas olharmos então aquilo que é também o extremo, ou seja, a necessidade de uma intervenção cirúrgica, que passa pela cabeça de todos aqueles que nos veem, porque seguramente é aquela preocupação, Claro. vou ter que ir até um bloco operatório para ter uma intervenção em algo tão sensível como Claro. é a coluna vertebral. Perguntar-lhe, quando é que se coloca esta opção de cirurgia?
Eu aqui se calhar fazia uma divisão, que era cirurgia sim, mas depois também há algumas técnicas cirúrgicas, mas não tão invasivas. A solução, habitualmente, estatisticamente, põe-se em menos de 10% das pessoas que vão a uma consulta. Pronto. Portanto, quando a pessoa às vezes pensa que tem uma dor nas costas, às vezes até com uma simples reabilitação resolve o problema, não precisa de estar a pensar em coisas complicadas, em cirurgias, com riscos. Portanto, há aqui, eu dividiria em técnicas mais simples, mas não tão interventivas, e cirurgia propriamente dita. Agora, quando é que se começa a pensar? Começa-se a pensar quando se esgotam todas as opções. Não é? Portanto, no fundo, há uma sequência. Uma pessoa vem a uma consulta, é ouvido o doente, com atenção, percebe-se qual é que é a limitação que o doente tem, há quanto tempo tem as queixas, faz o exame físico, tenta-se ser o mais pormenorizado possível, avaliação da flexibilidade, das massas musculares, se tem alterações de força nas pernas, nos braços, na marcha, nos reflexos, e também assim já se consegue ter uma imagem mais objetiva de qual é que é o problema. Mas, a seguir, temos de fazer opções e perceber também qual é que é a expectativa do doente. Se o objetivo é ficar, portanto, ter o que é que preocupa mais o doente. Dependendo depois do que seja o problema propriamente dito, aí pode-se optar ou por uma cirurgia propriamente dita ou não, mas aí teria de perceber se o doente beneficia de fisioterapia, perceber se o doente faz exercício ou não, se tem algumas coisas que pode mudar, diminuir o peso, deixar de fumar, algumas coisas que parecem básicas, fazer medicação anti-inflamatória, fazer medicação analgésica e aí fazer uma opção. Ok, esgotamos tudo. Bem, agora temos que começar a pensar noutras técnicas porque a pessoa continua com as queixas. Doutor, e o tempo passa a voar quando falamos de temas tão interessantes como este. Vamos sair para um curtíssimo intervalo, mas continuamos já a falar. Por isso, continuo do nosso lado. Na próxima parte do consultório, espaço também para as suas perguntas sobre a especialidade de ortopedia com o Dr. Hugo Aleixo. Contamos consigo desse lado. Não saia do seu lugar. Até já.